programa Doces e Histórias. Iremos fazer uma viagem do açúcar no período colonial aqui no Brasil até a nossa querida Cora Coralina, inspiradora da Bike de Histórias. Estamos aqui no Engenho dos Erasmos, São Vicente, mas que hoje pertence a Santos, entre Santos e São Vicente, que foi um dos primeiros engenhos de açúcar aqui no Brasil. Talvez o terceiro engenho de açúcar, e depois foi o principal no período colonial, o principal a exportar açúcar. E Lovex, comprovando, assim como a Bike de Histórias, que pesquisa vários tipos de histórias, o doce vai para além do doce. O açúcar foi considerado nosso ouro branco no período colonial, em que vivíamos uma sacarocracia, ou seja, uma economia totalmente baseada no açúcar, que financiava o Brasil, que financiava a coroa portuguesa, e foi a nossa primeira commodity, ou seja, um bem natural direto para exportação. E Lovex, o Engenho dos Erasmos era um engenho movido a água. Aqui era um antigo rio. Olha, se vocês forem ver, se vocês observarem, dá para ver o desenho do caminho do rio. Que lindo! Que era o Rio São Jorge, e aqui tinha a roda d'água que ligava a moenda. Essas canas, elas são ilustrativas porque a gente está de uma forma em um museu e elas são ilustrativas. Mas com certeza, provavelmente as canas, não existia uma plantação de cana aqui do lado do engenho, por conta do solo. O solo aqui, Lovex, ele é rochoso e a cana ela se dá bem num solo mais arenoso. Por isso que ela se deu muito bem e prosperou bastante os engenhos de açúcar lá em Pernambuco, por conta do solo massapê. Não se sabe ainda ao certo onde que vinha essa cana, onde era plantada essa cana que vinha aqui para o Engenho dos Erasmos. Alguns acham que talvez mais aqui no morro, outros que fosse mais perto ali mesmo da praia, por conta do solo. Pronto, já estamos em casa. Vamos agora de doces e histórias, com receitas de doce de leite seco, bolo de milho, doce de abóbora cristalizado, assim como os doces que a Cora Coralina fazia. Doces e histórias, receitas e histórias. Isso me dá um calor, uma coisa gostosa no coração, que me faz me sentir uma palhaça da madrinha. Lovex, bem-vindos ao Doces e Histórias. E a primeira receita do vídeo vai ser uma receita muito especial, uma receita de doce de leite seco. Sim, Lovex, um doce de leite a partir do leite. Eu geralmente costumo fazer doce de leite com leite condensado, mas vamos fazer agora uma receita mais próxima do original, com certeza mais próxima do que era feito antigamente, com leite e açúcar. E estou pegando essa receita desse livro, Lovex. Essa receita, esse livro, na verdade, ele para mim é muito importante, pois ele é uma herança da minha avó, é verdade, da minha avó bisnaga. Ela usava muito esse livro para fazer diversas receitas. Tem até algumas marcações aqui de receitas que ela fazia, mas em específico a gente vai fazer o doce de leite seco, Lovex. Lovex, agora vamos fazer um doce de leite bem caseirinho, a partir do leite e não do leite condensado. E olha só que
gostosura! Vou mostrar para vocês como fazer um leite condensado caseiro. Quando o leite estiver amarelinho, a gente vai acrescentar 250 gramas de açúcar refinado. Lovex, agora que já ferveu bastante o leite, podemos jogar os 250 gramas, as 250 gramas de açúcar. Já temos o nosso leite condensado, Lovex. Você vai ter que experimentar também pelo sabor, né? Pega uma colherinha e experimenta. Vai sentir aquele sabor característico do leite condensado. Mas olha, fazendo assim, com a espátula, fica aquele fiozinho. Esse fio aqui, ó. Agora que temos o nosso leite condensado, vamos acrescentar mais 250 gramas de açúcar para fazer o nosso doce de leite. E agora nessa fase, Lovex, a gente tem que mexer até dar o ponto. Estamos vendo, olha, Lovex, o fundo da panela já está no ponto. Desligue a panela e vai mexendo, Lovex, até começar a açucarar. Olha só. Que é isso? Olha só, Lovex, despejar em um tabuleiro untado com manteiga. 1 litro de leite, essa medida da receita, eu percebi que rende muito pouquinho, né? Não cobre o tabuleiro inteiro. Então, é só dobrar as proporções. Lovex, o ideal desses doces de tabuleiro é cortar, fazer o corte, enquanto ainda está morno. Assim ele já vai se separando, Lovex. Lovex, olha só que bonito que ficou! Lovex, nós escolhemos essa receita de doce de leite seco para ilustrar uma história muito importante para nós brasileiros. Uma história que provavelmente muitos de nós não conhecem. Eu mesma, e a colher de pau, não é colher de pau. Nós não conhecíamos antes de pesquisar para a oficina Doces e Histórias, que é a história das escravas quitandeiras. Lovex, as escravas quitandeiras podem ser consideradas e vistas como as primeiras empreendedoras brasileiras. Foram as primeiras mulheres a saírem às ruas para vender comida. Sim, Lovex. E eu e Colher de Pau nos identificamos muito com elas, porque eu, como doceira e como confeiteira, comecei vendendo doce na rua. Isso me dá uma emoção. Ai, você, Colher de Pau. Lovex, as escravas quitandeiras eram escravizadas de ganho. E o que é um escravizado de ganho? O que era? Eram escravizados que moravam dentro das casas. E esses escravizados que vendiam doces na rua, essas escravas quitandeiras, que depois ficaram sendo chamadas de escravas quitandeiras, viviam em centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, como é que funcionava? Existia o escravo de ganho, tanto homem quanto mulher, mas no caso das mulheres que saíam para vender comida na rua, existia essa tarefa. O senhor falava para ela: olha, eu quero que você traga hoje 500 tanto, que era o nome da moeda da época. Por exemplo, R$500.
Às vezes ela vendia um pouco mais, ganhava, trazia 700. Esses 200 a mais ela guardava para comprar a própria alforria e entregava os 500 para o senhor. Elas ficaram conhecidas como escravas quitandeiras por venderem quitandas, doces, frutas, o que a gente chama também de quitandinhas, comidinhas gostosas para comer junto com o café da tarde, o chá da tarde. O nome quitanda, Lovix, vem de quitanda com K. Essa prática de vender comida na rua já era muito realizada na África, em países como a Angola. Essas mulheres vendiam lá, elas vendiam farinha, peixe seco, fumo, já muito antes da escravidão. Atenção, Lovix, para o nosso mise-en-place. É a organização do material, dos ingredientes que iremos usar. Fica muito mais fácil. Sempre reserva os ingredientes que serão usados, Lovix, para não ficar, tá no forno o bolo e ainda você tem que pegar tal coisa e tal. Isso ajuda, viu? Nós iremos fazer um angu, Lovix, ou seja, uma polenta. No caso, eu não encontrei fubá para comprar. Estou usando quirela, que é uma das muitas farinhas do nosso delicioso milho. 400 gramas de quirela mais 480 mililitros de leite. Estou usando leite de coco, viu, Lovix? A gente vai ter que diluir essa massa aqui da quirela no leite. Estou usando leite de coco caseirinho. Tem que mexer bem até diluir toda a quirela. Isso antes de levar ao forno. E 250 ml de óleo. Estou usando azeite de oliva, Lovix. Porque eu adoro fazer bolo com azeite de oliva. E o azeite de oliva é o melhor óleo que tem. Pode fazer bolo com azeite de oliva sim, dá um sabor muito gostoso. Lovix, aqui o azeite de oliva já é algo bem atualizado, né? Porque o pessoal das antigas cozinhava muito com banha de porco. Diluí bem e agora vou acender um fogão, o fogo, e mexer bem até virar uma polenta. O nosso angu fica bem firminho, vocês vão ver. Aos poucos vai saindo, olha, o nosso angu. Ter que ficar mesmo numa consistência bem firme. Que depois nós vamos misturar com ovos, açúcar. Olha, Lovix, consistência bem firme. Agora é deixar esfriar. Olha, tem que estar bem essa consistência bem firme para fazer o nosso bolo. Agora nós iremos bater 3 ovos em 2 xícaras de açúcar. Eu usei essa xícara aqui. Estou usando açúcar demerara, que é o que eu mais gosto. Vai ser para consumo próprio, né, Lovix? Consistência do ovo com açúcar. Agora é colocar 1 colher de fermento. Lovix, se fosse fubá, eu percebi agora que com a quirela a nossa massa fica mais líquida. Com o fubá ficaria mais cremosa. Lovix, agora é colocar para assar. Eu coloquei alguns pedaços de queijo, mas por cima. Olha. Mas você também pode colocar pedaços de goiabada. Fica uma delícia.
delícia. Lovix, eu não vou esperar para esfriar e desenformar, não. Eu fiz um chazinho aqui de maçã e tô louca para comer um bolinho. Vou confessar, eu amo bolo quente. Vocês também? Que delícia! Lovix, com Quirela, o bolo fica bem rustiquinho. E olha, a Quirela, ela tem farelos, né? Assim, são mais granuladinhos. Ela é mais granulosa do que o fubá. Então, esses granulados vão ficar no bolo. Então, se você por acaso não gosta, eu recomendo que faça esse bolo, essa mesma receita, com fubá. E aí, é só se divertir. Agora vamos por descascar a nossa abóbora para fazer o nosso doce de abóbora cristalizado. Abóbora descascada, cortadas e lavadas. Uma bacia com mais ou menos 2 litros d'água e jogar segredinho da avó, hein? Segredinhos de Cora Coralina. E jogar 30 gramas de bicarbonato de sódio ou cal virgem. Eu acho mais fácil o bicarbonato, mais fácil de encontrar. Mexa bem e despeje as abóboras neste conteúdo. De molho por 2 horas. Para que fazer isso? Lovix, é um segredinho de avó, segredinho de Cora Coralina, das antigas. Deixar de molho no bicarbonato de sódio ou no cal virgem vai fazer com que o doce fique com uma casquinha crocantezinha, durinha por fora e ele bem macio por dentro. A abóbora ficou 2 horas na solução com bicarbonato de sódio. Agora, Lovix, você tem que tirar todo o bicarbonato da abóbora. Lavar bem, tirar todo o bicarbonato. Agora, Lovix, vamos à fase da calda, mas antes, fure cada pedaço de abóbora com o garfo. Sabe para que isso? Para que a calda penetre em cada pedacinho. Olha. Tá bom? Agora aqui, Lovix, coloquei 500 ml de água para 1,5 kg de açúcar refinado. Mexa bem antes de colocar ao fogo. Quando colocar ao fogo, Lovix, não mexer mais. Lovix, o processo agora vai ser o seguinte. Vocês vão pegar o doce, né, com mais espumadeira. E vai pôr aqui, Lovix, para deixar escorrer o açúcar. Os pedacinhos daqui, você tem que passar para cá. E você vai ter que, assim, granular no açúcar. Foca aqui. Lovix, para você ter um doce cristalizado, que nem na época da nossa avó, você leva essa bandejinha para coarar no sol. E era isso que Cora Coralina fazia. Punha para coarar os seus maravilhosos doces na janela. E Lovix, o nosso doce está agora para tomar no sol, para ele ficar mais cristalizado. A moda das avós, a moda de
Cora Coralina. E Lovex, vamos falar agora sobre dois deliciosos brasileiros, Câmara Cascudo e a nossa linda, maravilhosa, querida Cora Coralina. Começaremos pelo Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo, esse homem ele teve várias atividades, e entre as quais foi historiador, folclorista, e pesquisou muito sobre o povo brasileiro, sobre os nossos costumes, e a partir daí a nossa identidade como povo. Pesquisou o balançar-se nas redes, a nossa relação com a comida, e a partir daí, a nossa identidade. Dos livros que eu tenho do Câmara, tenho este aqui, a Antologia da Alimentação no Brasil, recomendo, que são alguns artigos. E aqui, uma pesquisa bem ampla, Lovex, a história da alimentação no Brasil. E aqui eu encontrei o capítulo O Milho, doce milho, verde milho, doce milho. Mas para falarmos do milho, precisamos falar sobre outros dois alimentos, a mandioca e a farinha de trigo. Quando começou o nosso processo de colonização, os portugueses usavam muito em sua culinária e em sua doçaria a farinha de trigo, mas não encontravam farinha de trigo aqui no Brasil e começaram a substituir por outras farinhas. Uma farinha que foi muito utilizada na substituição da farinha de trigo foi a farinha de mandioca. E Câmara considera a mandioca como a nossa rainha. E o milho? O milho, onde que entra o milho aí? O milho era muito consumido pelos indígenas, mas de forma sempre muito bruta. Como assim, de forma bruta? Não misturada com outros alimentos. Como a gente conhece hoje um curau, que é misturado milho com leite, que é o mingau de milho. Aqui no Brasil, o milho começou a ser difundido a partir das expedições bandeirantes, de São Paulo, do litoral, começaram nessa busca em conhecer o interior do Brasil. Eles levavam milho e suas farinhas para comer. E em cada parada que eles faziam, que daí surgiram os povoados e surgiram as vilas, para depois as cidades, eles tinham a obrigação de sempre deixar plantado uma roça, e aí deixavam plantado milho para os próximos que viessem. Daí começou a expandir o consumo do milho. E agora vamos falar sobre a nossa amada Cora Coralina, a maior inspiradora do projeto Bike de Histórias, confeitaria, histórias, poesia, literatura. A Cora nasceu em 1889, um ano depois da abolição da escravidão, e em Goiás Velho, no estado de Goiás. E aos 22 anos de idade, muito importante, o nome de Cora Coralina é Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. E daí ela sempre escreveu, desde os 14 anos de idade, participava de saraus de poesia, e ela mesma se colocou o pseudônimo de Cora Coralina, que significa coração vermelho. Na casa onde ela nasceu, a Casa Velha da Ponte, hoje Museu Cora Coralina, passava por baixo da casa o Rio Vermelho. Daí a homenagem da poetisa
ao rio e à cidade onde ela nasceu. A Cora, aos 22 anos de idade, ela se apaixona e começa a namorar um advogado que veio de São Paulo. Ela engravida e descobre-se que ele tinha uma primeira esposa e estava separado. Não havia divórcio naquela época, então oficialmente era como se ele estivesse ainda casado. A mãe de Cora Coralina fica muito aborrecida com isso e decide, ao descobrir que a filha estava grávida, decide mandá-la para uma fazenda lá da família, a Fazenda Paraíso, para que a Cora tivesse o filho e, ao nascer o filho ou filha, desse para alguém. A Cora não admite, não aceita isso. E ela se coloca como autora, escritora do seu próprio destino. Sai na calada da noite com o seu amado rumo a São Paulo. Aqui mora por 45 anos. Morou em Jaboticabal, São Paulo, no bairro de Pinheiros. Spoiler, quando ela fica viúva, ela monta uma pousada uma pousada para estudantes no bairro de Pinheiros. Vai para Penápolis e depois Andradina. Fica aqui no estado de São Paulo, como eu disse, 45 anos. Até que aos 66 anos de idade, por uma questão de disputa de herança da Casa Velha da Ponte, a casa onde ela nasceu, ela decide voltar para Goiás Velho, a fim de ver como que estava ali o processo de disputa de heranças entre sobrinhos. E aí, quando a emoção que ela sente ao retornar à sua origem, à sua cidade, ao seu local de origem, a emoção é muito forte e ela resolve voltar a morar em Goiás Velho. E aí, do que se sustentar? É quando ela começa a fazer os doces. Os doces que na sua família já eram tão conhecidos e tão gostosos, uma herança de família que ela tinha, que quando ela morava em São Paulo e a sua irmã veio visitar e começar a morar também, ser a sua vizinha e morar em São Paulo, ela deu a ideia para a irmã de produzir e vender doces, assim como a bisa e as tias. E lá em Goiás Velho, ela começa a fazer doces feitos de frutas do quintal da sua casa, do quintal da velha Casa da Ponte. Doces cristalizados, doces de mamão, doces de abóbora, como o que a gente fez, o que a nossa querida Scarlett fez. E assim eram os doces de Cora Coralina que a gente tentou recriar. Confesso, não deu muito certo, a calda saiu um pouco mais grossa, bem mais grossa. Foi a primeira vez que eu fui fazer um doce no estilo de Cora Coralina. Fui recriar uma receita parecida com os doces que Cora Coralina fazia. Bom, Goiás Velho é uma cidade turística. A Cora vendeu doces por 20 anos, por mais de 20 anos da vida dela. E Cora só parou de fazer doces quando ela sofreu uma queda. E como ao fazer doces a gente precisa ficar muito de pé, ao pé do fogão, ela teve que abandonar o ofício. E a partir daí ela começou a usar muletas. É com Cora Coralina que encerramos a nossa oficina Doces e Histórias. Um beijo, Lovex! Espero que tenham gostado da oficina Doces e Histórias.